Aleluias, glória a Deus. Vamos então passar ao momento da pregação, da exposição da palavra do Senhor. Como é maravilhoso, como é gratificante para nós podermos louvar a Deus, reconhecê-lo, exaltá-lo e bendizê-lo através dos louvores. E a gente sabe que isso é importante e isso faz parte desse culto maravilhoso a qual nós prestamos ao nosso Salvador. Nós estamos meditando e expondo a carta de Romanos. Nós vimos nos cultos passados doutrinas, ensinamentos que nos faz enxergar cada detalhe da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tem um dom de fazer com que nós observemos cada frase, cada palavra, cada expressão e como isso é importante para nós. E nós estamos aprendendo que cada frase, cada palavra, cada vírgula não foi posto ali de maneira aleatória. Antes foi tudo perfeitamente escolhido por Deus, foi perfeitamente escolhida pelo apóstolo Paulo. E nós, quando nós estamos diante da palavra de Deus, então nós começamos a perceber que cada palavra ela é importante, cada expressão traz para nós um peso, traz para nós algo importante. Então, nós temos feito isso. E hoje, nós vamos dar continuidade na exposição. Nós estamos quase acabando o capítulo 7. Nós estamos hoje no capítulo 7, no versículo 21 ao 23. Isso é maravilhoso. E sinceramente, como nós falamos, é um privilégio para nós termos o Evangelho de Deus diante dos nossos olhos, termos o Evangelho e podermos meditar nesse tesouro eterno. E para nós, o Evangelho, o Santo Evangelho, tem alegrado a nossa alma, tem fortificado a nossa fé, fortalecido o nosso caminhar, e nós estamos cada vez mais crescidos diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E para que isso aconteça, nós temos que levar a palavra de Deus de maneira séria. Não há crescimento e não há desenvolvimento aonde a palavra de Deus ela não é levada a séria, aonde a exposição da palavra não é levada de uma maneira coerente, de uma maneira séria. E tudo que nós queremos é que verdadeiramente homens e mulheres sejam maduros espirituais, como nós falamos, para lidar com o pecado, para podermos ensinar outros irmãos na fé a ter uma fé madura, a ter uma fé que verdadeiramente condiz com a nossa fé. Pois nós temos vivido tempos difíceis e também tempos terríveis. Hoje, enquanto eu preparava e relia o que eu escrevi, na pausa para o café, eu participo de um grupo no WhatsApp com irmãos espalhados por todo o Brasil. E lá foram feitas 3 perguntas. E uma delas é se o Brasil é um país cristão. Eu respondi que não. O Brasil ele não é um país cristão. A outra pergunta
que fizeram foi se há uma apostasia no Brasil. Eu também disse que não, pois uma vez que o Brasil não é um país cristão, não pode haver uma apostasia. E ele comparou o Brasil com os países da Europa e Estados Unidos. Aí eu disse que sim, lá nos Estados Unidos e na Europa há uma apostasia. Lá eles viveram um avivamento. Lá verdadeiramente eles se apostataram da fé. Grandes igrejas, onde grandes homens de Deus pregaram o Evangelho. Hoje você vê o quão terrível está a situação da igreja lá. Porém, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas não passam de cristãos nominais. As pessoas dizem que o Brasil é um país cristão. E quando eu olho para o Brasil, eu não vejo isso. Pois, se mais da metade do país fosse realmente cristão, como dizem, o nosso país não estaria como está. O nível de transgressões e pecados horríveis que acontecem na nossa sociedade, não haveria tanta corrupção, não haveria tanto adultério, tanta prostituição e promiscuidade. Então, isso me fez responder, e eu vi o quão é importante fazer o que nós fazemos aqui. Por exemplo, hoje no Brasil, quase 70% das igrejas não estão pregando o Evangelho. A maioria das pessoas que dizem que frequentam uma igreja cristã, na verdade não é uma igreja cristã. Pois o fato de ter um púlpito, uma Bíblia e pessoas enchendo salões, não significa que ali verdadeiramente é a casa de Deus. Não significa que a palavra de Deus está sendo realmente pregada. Então para nós é um privilégio, amados, podermos verdadeiramente enxergarmos a necessidade de um avivamento bíblico. E uma coisa que eu falei para aqueles irmãos é que o Brasil nunca teve um avivamento bíblico. Nunca houve um avivamento bíblico no Brasil. Porque no dia que isso ocorrer, você pode ter certeza que o nível de corrupção irá cair, que o nível de sexualidade irá desaparecer, a promiscuidade que acontecem irão também desaparecer. Pois se a igreja realmente passar por um avivamento bíblico, nós viveremos algo que nunca vivemos no Brasil, em relação de amor à palavra de Deus e viver o Evangelho. Então para nós, amados, é maravilhoso o que vamos fazer aqui. É um privilégio para nós podermos plantar a semente de um avivamento. Podermos hoje nessa noite lançar a palavra de Deus e refletir de fato naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então hoje nessa noite nós vamos dar continuidade. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 7. E nós vamos ler hoje nessa noite, e a porção a qual nós vamos meditar é o versículo 21 ao 23. Nós estamos vindo capítulo a capítulo, versículo a versículo, palavra por palavra, expressão por expressão, durante esses tempos que estamos aqui. E assim iremos continuar. Porque isso é segurança para nós, para a nossa fé. E isso tem nos feito olhar a glória do Evangelho. O versículo 21 ao 23 do capítulo 7 de Romanos diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei
do pecado que está nos meus membros. Então aqui nós temos essa porção do Evangelho e nós vamos fazendo o quê? Juntando com aquilo que nós já meditamos. Nós vimos que no culto passado a importância da expressão eu, da expressão mim, e nós vimos que o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar para nós a grandeza dessas expressões, para que nós possamos entender de maneira mais clara e nítida sobre esse conflito real que existe naquele que nasceu de novo. Então, amados, no culto anterior, o apóstolo Paulo, ele nos leva a entender e a enxergar cada detalhe precioso do texto. E vimos como isso é importante para a nossa fé, para a nossa caminhada. Nós vimos quanto isso é importante termos essa sensibilidade ao lidar com o texto bíblico, podermos desfrutá-lo, podemos ver a beleza dele, pois a Bíblia é uma carta de Deus para nós. Foi Deus querendo se comunicar com nós. Então tudo que Ele colocou aqui é o próprio Deus falando conosco, mostrando para nós cada detalhe. Então, quando nós estamos com uma carta de uma pessoa amada em nossas mãos, não são apenas palavras, não são apenas letras. Não, antes, há aqui algo muito importante para a igreja, pois é a carta do próprio Deus para nós, para a sua igreja. Então, amados, hoje iremos nos apegar a esses 3 versículos, do 21 ao 23. E desta forma, o apóstolo Paulo, ele continua o grande argumento dessa parte da epístola. Por isso que nós temos que sempre trazer o que nós já lemos, o que nós já meditamos, pois é uma carta, é uma continuação. O apóstolo Paulo, ele está ensinando algo importante para a igreja. O apóstolo Paulo, ele está ensinando algo importante para nós. Então ele prossegue ponto a ponto, passo a passo, nessa declaração que ele está fazendo, nessa exposição dessa doutrina. Ele então faz uma declaração e em seguida, após essa declaração, ele a comprova. Depois, ele apresenta outra e de novo a demonstra e prova. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, como um professor amado, como um grande mestre, cheio de amor pelos seus alunos? Ele fala uma doutrina e explica ela. Aí ele prossegue para uma outra doutrina e explica ela. E isso faz com que nós cresçamos. Isso faz com que nós começamos a entender a profundidade daquilo que a palavra de Deus quer com que nós olhemos. Então, ele vai fazendo isso, passo a passo, ponto a ponto, declaração após declaração, expressão após expressão, amados. Então ele demonstra e prova, e isso vai fazendo com que os seus ouvintes sejam cheios da palavra de Deus. E isso faz com que eles sejam cheios dessa doutrina importante para a igreja. Tudo isso ele faz naturalmente, focalizando no lugar que a lei ocupa na vida dos cristãos. Pois aqui é o ponto que o apóstolo Paulo está tratando aqui nessa epístola. Esse é o seu principal interesse nessa parte da carta. Ele deseja eximir-se das várias acusações trazidas contra ele, mas está muito mais interessado em mostrar a verdade sobre a lei de Deus, em mostrar o que a lei foi destinada a fazer e o que com toda certeza
ela não foi e não pode fazer. Lembra daquilo que nós falamos? Quando nós falamos assim, olha, aqui estão os 10 mandamentos. O que os mandamentos podem fazer e o que eles não podem fazer. O que o mandamento ele gera em nós e o que ele não gera em nós. Então nós vimos que a lei, os mandamentos, eles não foram dados para regenerar. Não foi dado para salvar. Não foi dado para transformar a nossa natureza. Pelo contrário, os mandamentos foram dados para revelar a nossa natureza. E é isso que o apóstolo Paulo vem trazendo. E é isso que ele vem mostrando. E é isso que nós estamos entendendo. Por isso ninguém será salvo pelas obras da lei. Por isso nós não somos salvos pela lei. Por isso nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Por isso que Cristo ele veio morrer em nosso lugar. Por isso que Cristo ele observou a lei de uma forma qual ninguém consegue observar. E então ele nos dá a salvação. A salvação vem para nós de maneira gratuita. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo se esforçando para ensinar à igreja o que a lei pode e não pode fazer. Quais são os limites da lei? Qual é o espírito da lei? Para que nós possamos então, diante dessa grande verdade, falarmos aquele grito de socorro que nós vemos e veremos a seguir. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então nós ouvimos Paulo como se sussurrando, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas se nós não entendermos aquilo que ele já está demonstrando, nós nunca daremos esse grito de desespero, esse grito de socorro. Então, amados, o seu objetivo aqui é provar que, mostrando tudo isso, ele não está de modo algum depreciando a grandeza da lei. Então, para nós, isso também tem ficado, graças a Deus, cada vez mais nítido. Pois quando nós começamos a olhar o Evangelho, quando nós começamos a entender a lei, quando nós começamos a entender para que ela foi dada, qual foi o objetivo da lei, quando nós começamos então a juntar as coisas, quando nós começamos a olhar para Cristo e para a sua obra, então nós ficamos cada vez mais maduros na fé. Então nós não diminuímos a lei, sabemos da importância dela, sabemos para que ela foi dada, sabemos qual é o espírito da lei. E isso então nos ajuda na caminhada da fé. E isso também enche o nosso coração de uma alegria, de gozo eterno, pois podemos descansar naquilo que Deus fez em nosso favor. Como nós falamos, é maravilhoso ver o que Cristo fez por nós e o que Ele faz em nós. Isso é maravilhoso, através do Evangelho. Você vê o que Ele fez por nós e então você vê o que Ele fez em nós. Essas duas coisas. Então, amados, passemos, pois, a esta declaração do apóstolo Paulo no versículo 21. Ele vai dizer assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, como nós falamos, às vezes nós lemos a palavra de Deus e as expressões ficam vazias. Porém, o apóstolo Paulo aqui, ele faz muitas das vezes declarações que nos chamam a atenção. Veja, ele diz: acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E nós temos que entender isso. Então, obviamente, nesta declaração,
ele, num sentido, está resumindo o que tinha acabado de dizer, naquilo que nós vimos lá atrás, o eu, o mim. Então, a palavra então, aqui do texto, quando o apóstolo Paulo fala, acho então esse então nos diz isso. Diz o seguinte, muito bem, é isso que ele quer dizer. Ele parece dizer, é isso que eu vejo, foi isso que eu descobri. Ao mesmo tempo, ele está repetindo uma das afirmações gerais que já tinha feito, como se vê, por exemplo, nos versículos 15. Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Mas não é só repetição, amados. Não, o apóstolo Paulo jamais repete meramente o que diz. É como nós falamos, às vezes as pessoas acham que ali, na palavra de Deus, tem um monte de repetição. E não é. Cada expressão, cada vez que ele se utiliza ou se reutiliza de algo, quer dizer algo para nós. E nós não podemos deixar passar desapercebido. Por isso que nós falamos que quando estamos lendo a palavra de Deus, não podemos ser desapercebidos. Temos que estar atentos. A palavra de Deus, nós temos que estar ali olhando cada expressão, cada vírgula, pois é importante. Então não é mera repetição. O apóstolo Paulo jamais ele repete meramente o que diz. Ele o reforça. E geralmente se nota uma nuance, uma ligeira diferença, amados, como é o caso aqui. O que ele estava interessado em mostrar nos 3 versículos anteriores que nós estudamos, que nós meditamos, no versículo 18, 19 e 20, como nós vimos, o que o apóstolo Paulo nos ensinou, era porque ele pratica maus atos, apesar de não querer fazer. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho prazer na lei de Deus, mas o bem que quero fazer eu não consigo. Por que ele não consegue? Quem que é esse homem? Então isso é importante. Então, como vimos, era porque ele praticava maus atos, apesar de não querer fazer isso. Contudo, neste versículo 21 ao 23, ele mostra porque não consegue fazer o que deseja. Há 2 coisas erradas concernente a este homem do texto, a qual nós estamos olhando. Ele faz o que não quer e não consegue fazer o que quer. Que coisa! Este é o aspecto dual do seu problema. Nos versículos anteriores, ele estava mormente interessado em mostrar porque ele faz o mal que não quer fazer. E chegou então à conclusão de que não é mais ele que faz isso, mas o mal que habita nele. Então nós vimos essa expressão que o apóstolo Paulo falou. E muita gente não se apercebe. O apóstolo Paulo ele nos ensinou o que? Olha, o mal que habita em mim. Olha que assustador. Olha que aterrador. O apóstolo Paulo não fala assim, é um mal que vem de fora. Ele não fala isso. Ele fala, é o mal que habita em mim, que faz morada em mim, que faz parte de mim. Ele não diz, olha, é o que vem de fora, mas é o mal que habita em mim. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso, e isso chama a nossa atenção. Agora, o apóstolo Paulo se ocupa do outro aspecto. Por que seria que ele não pode fazer o que realmente quer fazer? Você já se fez essa pergunta? Por que ele diz que quer fazer o bem, mas quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele? Essa pergunta tem que ser feita. Então ele começa, acho então esta lei. Olha o que ele diz no texto. Acho então
esta lei. Descubro então uma lei. Na verdade, ele escreveu: descubro a lei. Não é uma lei. Que é que ele quer dizer aqui com essa expressão, amados? Veja, ele está dizendo: olha, eu quero fazer o bem, mas toda vez que eu vou fazer o mal, está comigo. Antes ele falou: olha, eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Veja que o que nós temos que fazer. E depois ele diz assim: olha, é o mal que habita em mim. Então isso é importante. Então, o apóstolo Paulo, ele diz para nós agora que ele descobre a lei. Ele estivera falando sobre a lei de Deus. Como sabemos? Diz ele: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. No versículo 21, estaria ele falando da mesma lei? É evidente que não, amados. Isso não é questão de opinião, mas é algo que de fato se pode provar. No versículo 22, ele vai dizer assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Porque ele fala aqui em lei de Deus. Até agora, ele vinha se referindo a ela como a lei, como nós já observamos, e não como a lei de Deus. Porque ele aqui fala em lei de Deus. Até agora, ele vinha se referindo a ela como a lei, e não como a lei de Deus. Porque até aqui, ele só tratara da lei de Deus. É isso que nós estamos vendo. Aqui, porém, no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele está falando de outra classe de lei, de alguma outra lei, amados. Por isso, quando volta a falar da lei de Deus, precisa tornar claro que é da lei de Deus que ele está falando aqui. Pelo que ele diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Versículo 22. Esse é o seu modo de dizer-nos que no versículo 21 ele não está falando da lei de Deus. Por que isso é importante? Naquela época, os cristãos não tinham a Bíblia como nós temos. Então a Bíblia, ela era lida. Então, para que os ouvintes não ficassem perdidos nas expressões, o apóstolo Paulo, ele se utiliza de algumas para isso. Por isso que ele diz, da forma que ele está falando. Por isso que muitas vezes ele usa o eu, o mim. Por quê? Porque a pessoa só estava ouvindo. Ela não tinha como ler. Então isso ajudava. Então aqui, no versículo 22, agora ele volta a falar da lei de Deus. E no versículo 21, ele não está falando da lei de Deus. Então, amados, é muito importante manter na lembrança este ponto, porque veremos que ele vai usar o termo a lei ainda em outro sentido, mas não há de ocorrer dificuldades nenhuma, se tão somente prestarmos a atenção cuidadosa ao modo de expressar do apóstolo Paulo. A referência aqui não é então a lei de Deus, nem tampouco ele está se referindo à lei do pecado. Lembra que nós vimos também a lei do pecado, que nele habita, que nós falamos no culto passado? Por isso que é importante nós ir juntando todas as informações, cada culto. Por que nós, cada culto nós olhamos um ponto? Porque cada ponto é uma doutrina importante. Então nós vimos a lei do pecado. Hoje nós estamos vendo uma outra lei. O apóstolo Paulo diz: olha, eu descubro uma lei. Qual lei ele está falando? Veja, há uma lei do pecado, o pecado que habita em mim.
São coisas que ele está ensinando. E infelizmente a maioria das pessoas que se dizem cristãos não se apercebe desses detalhes. Por isso que nós fazemos o que fazemos aqui. Vamos passo a passo para que você possa entender cada expressão, para que depois você possa juntar e então ver a grandeza da doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando. Faço, amados, a alusão a isso, simplesmente porque Robert Haldane, de um modo que me parece inexplicável, afirma que é isso que a palavra lei significa aqui, que o homem descrito na passagem vê dentro dele a lei do pecado, que opera de tal maneira que quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. Amados, eu afirmo que o apóstolo Paulo não está dizendo isso, mas adiante ele o diz. Porém, aqui nessa parte a qual nós estamos diante dos nossos olhos, não. Então, o que estará o apóstolo Paulo dizendo aqui? Ele diz, efetivamente, esta é a minha experiência. Parece que há um princípio atuando em mim. De fato, é tão constante que posso dizer que é uma lei. Então o apóstolo Paulo, quando ele se depara com esse dilema de querer fazer o bem e o mal está com ele, que ele descobre essa lei. Ele então descobre como aquilo que ele ensinou: não há ninguém que faça o bem. Então ele descobre isso, amados. O apóstolo Paulo, ele está querendo dizer para nós: olha, quando nós queremos fazer o bem, o mal está conosco. Então ele nos ensina sobre a lei do pecado, ele nos ensina sobre o mal que habita em nós, ele mostrou para nós a fonte do mal. Lembra que nós falamos no culto passado, que o nosso coração é uma fonte que jorra adultério, mentira, que jorra blasfêmia. É o nosso coração, é dali que surgem as mentiras. E o apóstolo Paulo nos faz olhar para isso. Então, amados, parece que o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando uma norma, uma ação que parte de dentro de nós, que funciona de maneira tão definida, que é virtualmente uma espécie de lei. E, ao que parece, amados, ela determina e governa e controla o que acontece dentro de nós. Há, então, essa norma. Então ele diz: descubro a lei. Veja, ao querer fazer o bem, ele só faz o mal. Então parece que ele está querendo nos dizer assim: olha, há essa norma. Essa norma ela não é quebrada. Então nós vemos isso. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu descobri essa lei. Quando eu entendi a lei, quando o evangelho me iluminou, quando verdadeiramente eu entendi e nasci de novo, eu descobri. Ou podemos considerar esse ponto da seguinte maneira: Paulo diz virtualmente: o que vejo é que invariavelmente, quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Isto é uma coisa que parece agir em mim, como as leis da natureza atuam no mundo físico. Como, por exemplo, a noite segue o dia. É uma lei natural. Amanhece, anoitece. Amanhece, anoitece. É uma lei natural. O que o apóstolo Paulo quer dizer é mais ou menos isso. É algo natural, virtualmente em nós, que quando nós queremos fazer o bem, o mal está presente, o mal está em mim. Então ele está dizendo isso para nós. Então ele faz esse paralelo com as naturezas, com as leis da natureza, do mundo físico. Como temos também tanta regularidade nas estações. Primeiro vem a primavera, depois o verão. Primeiro vem o outono, depois o inverno.
Vejo que tão certo quanto eu quero fazer o bem, igualmente certo o mal está presente. E isso, amados, deveria chamar a nossa atenção, pois o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Ele está dizendo que ele descobriu essa lei. Isso é uma lei atuante na vida e na experiência deste homem, a qual ele está descrevendo no capítulo 7. É tão regular, é tão certa, diz ele, que parece uma lei absoluta. Notem, amados, como ele expressa a questão. O mal, ele diz ele, está comigo. Olha, ele não diz que está fora, ele diz: o mal está comigo. Quer dizer, sempre à mão, sempre por perto. Toda vez que eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo, ali sempre fazendo a sua afirmação, sempre saltando à frente. No momento em que eu quero fazer o bem, o mal está ali. O apóstolo Paulo ele está chamando a nossa atenção para isso. O apóstolo Paulo ele já mostrou para nós a lei do pecado, o mal que habita em nós, e agora ele está prosseguindo nesse argumento. Então, assim, parafraseio o que ele está dizendo nos versículos 22 e no versículo 23. São simplesmente uma exposição deste tema. Exatamente como vimos que os versículos 18, 19 e 20 são uma exposição do versículo 21. Então veja, ele mostra a doutrina e ele explica a doutrina, para que aquilo fique claro para nós. Então, esse é um método típico e característico do apóstolo Paulo, amados. Não se pode imaginar um método melhor do que esse. Da proposição, depois a prova, e assim vai levando avante toda a argumentação da doutrina. E como nós temos crescido nisso, e como isso tem sido maravilhoso para nós. Vejamos, amados, o que ele tem para nos dizer. Ele diz: por quê? Diz ele, fazendo-nos saber que vai explicar o que tinha dito. Ele diz: por quê? E é isso que a coisa chega na prática. Ele diz: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ah, amados, aqui também temos uma declaração muito significativa. Veja, nós estamos olhando e caminhando. Vejamos primeiro a palavra prazer, pois ele diz que, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Então a palavra prazer, notem que há uma progressão nas afirmações que ele faz a respeito da lei. Paulo diz, começou no versículo 14 dizendo que bem sabemos que a lei é espiritual. No versículo 16 ele diz: consinto com a lei que é boa. Mas, amados, agora ele vai além. Ele diz: tenho prazer na lei de Deus. Amados, com isso ele quer dizer, não meramente somente que concorda com a lei. Não é isso. Ele não está dizendo: olha, eu concordo com a lei de Deus, ou que a lei de Deus é espiritual e boa, e tem o seu consentimento e a sua aprovação. Ele fala mais fortemente aqui, e diz: eu me regozijo, eu exulto na lei de Deus. É uma declaração bastante forte, amados. Na verdade, é uma declaração muito forte. Sem dúvida nenhuma, ele tinha em mente o que o salmista nos diz no Salmo 1, acerca do homem cujo o prazer está na lei do Senhor, na lei de Deus. E aqui para nós, amados, nós temos que entender uma coisa: o homem natural,
ele não pode ter prazer na lei de Deus. O homem carnal que é vendido sobre o pecado, um homem que não tem Deus, um homem que não tem Cristo, ele não tem prazer na lei de Deus. Ele não pode ter. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu, com o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Assim como o salmista ele se regozijava, ele se alegrava com a lei de Deus. Chegamos em seguida, amados, a uma expressão sumamente significativa. O apóstolo Paulo ele nos diz: o homem interior. Essa expressão desempenha, amados, um papel muito importante na discussão sobre a exata interpretação dessa passagem, a qual nós estamos meditando. Os que sustentam a posição reformada tradicional têm que forçar muito pesadamente sobre ela, em seu esforço para provar que aqui se trata do homem regenerado. E em seu esforço para provar que se trata de um homem regenerado e em suas melhores condições. Por isso, eles dizem que o homem interior é um novo homem, a nova natureza que há nesta pessoa. Mas não se segue necessariamente que temos aí uma referência, amados, ao novo homem. Não. Que há no crente. Mas me parece que o próprio apóstolo Paulo nos diz nos próximos versículos o que ele quer dizer com o homem interior. E nós temos que entender. Os 2 versículos dizem: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Todavia vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. A segunda parte, amados, da declaração nos dá uma explicação do que significa a expressão homem interior da primeira parte que acabamos de ler. Homem interior é sinônimo, sabe do quê? De entendimento, de mente. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o homem interior é isso. É um sinônimo que ele está usando para se referir ao entendimento, à mente. Por isso ele diz: tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, a lei da minha mente. Certamente, amados, essas declarações são paralelas. Assim, o homem interior, eu deduzo, é a mente, o entendimento, o lugar da razão, o lugar onde a pessoa pode captar a verdade. Não significa a mente do homem natural. Porque, como vimos constantemente, e como vemos aqui, essa expressão não pode ser uma descrição do homem não regenerado. Significa a mente iluminada pelo Espírito Santo. Mas não posso ver que temos o direito de reivindicar para essa expressão nada mais do que isso que acabamos de falar. O assunto ficará mais claro quando virmos como o apóstolo Paulo contrasta o homem interior com os seus membros. Sim, ele diz que representam os membros. Já discutimos isso várias vezes no capítulo 6, lá atrás. A palavra membro equivale a órgãos corporais. A parte do homem por meio da qual ele normalmente se expressa e funciona em sua vida, como esta transcorre geralmente neste mundo. Portanto, amados, o contraste é óbvio. As partes do nosso ser com as quais costumamos a pecar são as que podemos ver, os olhos
e diversas outras partes, normalmente denominadas como órgãos do corpo. Esse é o homem exterior. Entretanto, o homem interior é a parte que o homem não pode ver. Não se pode ver a mente do homem. É possível ver o cérebro dele, mas não sua mente. Por isso, o apóstolo Paulo lhe chama homem interior, em distinção deste homem exterior que é visível, aonde nós podemos ver os seus olhos, as suas mãos, a sua boca, nós podemos ver os seus pés, e é isso que ele quer dizer com o homem exterior. Agora, com o homem interior, o homem interior é descrito como o homem encoberto no coração. Em 1 Pedro 3,4, é a parte do homem que não se pode ver, inclui a alma, claro, não se pode ver a alma do homem. Esta parte é tão real, na verdade, mais real do que as coisas que se pode ver, e continua existindo quando o corpo está se decompondo no túmulo, na sepultura. Digo que o homem interior expressa a parte invisível do homem. Sua parte mais vital é a sua alma, espírito, inclui a mente. Palavra muitas vezes empregada no sentido de espírito e vice-versa. Vejam, por exemplo, como o apóstolo Paulo expõe a questão do homem interior em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aqui ele se refere ao seu corpo, ele se refere àquilo que todos podem ver. Ele sofreu muito com a enfermidade e doenças, padeceu fadigas físicas. Seu homem exterior vinha decaindo e se desenvolvendo e dissolvendo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, diz o apóstolo Paulo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ah, amados, é o mesmo contraste geral e enfático o apóstolo Paulo está nos dizendo. Parece-me, pois, que não temos o direito de forçar o sentido da expressão homem interior. Indo além desta referência geral, a parte do homem que pode ser iluminada pelo Espírito, devemos pensar nela, e em termos da mente, do entendimento, daquela parte do homem que eventualmente chega a ver a verdade como essa subsiste plenamente em Cristo Jesus. Portanto, amados, podemos entender como essa expressão que o apóstolo Paulo está se referindo ao entendimento ou à mente. Veja como o texto vai ficando cada vez mais claro para nós. Como ele está efetivamente dizendo é o seguinte: agora cheguei a ver o verdadeiro significado da lei. Ele vem dizendo isso repetidamente desde o versículo 7. Houve tempo em que ele não tinha sido iluminado, mas agora passou a ver a verdade. Reviveu o pecado e eu morri. Ele vê que a lei é espiritual. Ele vê que a lei é justa. Ele viu que a lei é reta, é santa, e se regozija nela. E isso, amados, nós temos que entender. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos faz uma pausa e atentemos para a declaração apostólica. Diz assim: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então agora nós conseguimos entender que o homem interior é a mente. Agora nós conseguimos entender que é o entendimento.
Então por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Ele diz: tenho prazer na lei de Deus. É uma declaração importante, pela seguinte razão, amados. Mais uma vez, ela exclui definitivamente toda a ideia de que esta passagem se refere ao homem não regenerado. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. É por isso que dou ênfase à palavra prazer aqui do texto. O homem não regenerado é excluído pelo motivo que o apóstolo Paulo nos dá no próximo capítulo, no capítulo 8, no versículo 6 e versículo 8. Ele diz assim, mais à frente, nós ainda não chegamos, mas vamos chegar. Ele diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ah, amados, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ah, amados, este é o homem não regenerado. Então, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum homem que ame a lei de Deus. Não há. Esse é o homem regenerado. A carne se inclina para o pecado, nunca para a santidade. É aqui que nós temos que olhar essa noite. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus, é o que a palavra de Deus diz. Aqueles que andam segundo a carne são inimigos de Deus. Ou nós somos regenerados, ou nós não somos. Ou nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, ou não somos. Por isso que nós estamos falando, estamos diante de uma geração de homens e mulheres que se dizem cristãos, mas não são. Como nós já falamos, quando você olha para o fruto de uma árvore, você diz o que a árvore é. O fruto revela a raiz. Quando você chega perto de uma manga, aquela manga, aquele fruto, revela uma árvore, uma mangueira. E a mangueira revela a sua raiz. Por isso que Cristo diz que pelos frutos você conhecerá. Pelos frutos você conhece. E o que Paulo está dizendo, olha, só pode ter prazer na lei de Deus. Veja, não é um peso amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um peso amar o próximo como a nós mesmos. Veja, é pelos frutos que conhecemos. E nós vemos então que o homem carnal, ele anda segundo os desejos da sua carne. Nenhum homem não regenerado jamais pode dizer o que acabamos de ver aqui nessa noite: tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. O homem carnal, ele não tem prazer na lei de Deus. Ele não sente alegria, ele não vê beleza naquilo. Por isso, aqui, o que eu quero deixar claro, nesses versículos que meditamos, é que, enquanto a ideia do homem regenerado não é descrito aqui, o apóstolo Paulo, ele não está falando de alguém não regenerado, pelo contrário, ele está falando de alguém regenerado. Pois somente quem é regenerado pode ter prazer na lei de Deus, pode sentir alegria com a palavra de Deus. Ele não é avesso à palavra de Deus. É por isso, amados, que nós estamos hoje nessa noite trazendo esses versículos. Por quê? Porque pelos frutos nós conheceremos os que são nascidos de novo e os que não são. Por isso que o homem interior aqui é a mente. Veja, não é maravilhoso você entender que a nossa fé
ela tem que ser carregada de conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você vê a grandeza do Evangelho, quanto mais você vê e entende as doutrinas, mais firmeza você tem, mais maduro você é. Por isso, amados, é maravilhoso. Então hoje nessa noite, Ele está dizendo para nós, olha, a inclinação da carne é pecado. A inclinação da carne é pecado. O homem carnal, ele não pode se sujeitar à lei de Deus. Ele não pode, nem em verdade pode ser. O homem regenerado, ele não tem afinidade com a palavra de Deus. Ele não ama a palavra de Deus. Como nós falamos, nós amamos a palavra de Deus. Então hoje nessa noite, o que eu quero dizer é isso, que você possa entender, se você ama a palavra de Deus, com o seu entendimento. É por isso que o Espírito Santo, ele penetra as nossas mentes. É por isso que o Evangelho tem que ser revelado para nós. E a minha oração hoje nessa noite é para que o seu entendimento, amado, seja cheio da palavra de Deus. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais cheio de Deus você será. E agora, se há alguém com a dificuldade de fazer isso, é porque ele ainda é carnal, ele não nasceu de novo, ele não tem prazer nas coisas espirituais. Por isso hoje nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo gere em você esse entendimento correto da palavra de Deus, que você possa se alegrar com a palavra de Deus, que você possa sentir prazer na palavra de Deus, que as doutrinas eternas penetrem o seu coração. E por isso, amados, que nós possamos descansar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é o nosso escudo, a nossa alegria. É nela que buscamos refúgio. E isso para nós, amados, hoje nessa noite, é a alegria do nosso ser. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que o Espírito Santo continue fazendo aquilo que eu não posso fazer. Pai amado, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ensinou, ó Pai. O Senhor nos ensinou, ó Pai, que nós só temos prazer na Sua palavra. Nós só podemos dizer como salmista que tem prazer na Sua lei, se for um homem regenerado, nascido de novo, gerado pelo Teu Santo Espírito, gerado em Ti, ó Deus. Nenhum homem carnal pode dizer que tem prazer na Sua lei. Nós nunca veremos isso, ó Pai. E aqui, ó Deus, diante daquilo que nós estamos aprendendo na Sua palavra, Senhor, isso é maravilhoso para nós. Amém, Jesus. Nos leva em segurança aos nossos lares, ó Pai, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que nós possamos ser fortificados com a Tua palavra, que nós possamos caminhar em passos firmes para o céu, que nós possamos caminhar em passos firmes, ó Pai, nessa jornada cristã, e que nós possamos nos levantar e nos posicionar, Senhor, nessa geração, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém, Jesus.